Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a Clau, seja todo mundo muito bem-vindo no meu canal. Pra quem ainda não é inscrito, corre, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, deixa um like porque isso vai me ajudar muito mesmo. Quero agradecer novamente todo mundo que tá comentando, interagindo, gosto muito disso. Semana passada eu fiquei um pouco sumidinha, mas bora lá, problema pessoal acontece com todo mundo. Hoje eu vou trazer um caso que muita gente pediu, é um caso que todo mundo conhece, é claro, é um crime com um toque de sobrenatural, porque é uma história bem macabra. E vamos lá, sem enrolação, porque o caso de hoje é horror em Amityville. Tudo acontece quando a família DeFeo decide comprar uma nova casa. A casa que eles decidem comprar, ela fica localizada em um pequeno vilarejo chamado Amityville, próximo a Nova York. Os primeiros donos construíram a casa por volta da década de 20, em torno de 1924. Eles fizeram uma estrutura muito bonita, uma casa muito chamativa. Nesse vilarejo, todas as casas eram parecidas, era do mesmo padrão. A família DeFeo era muito rica, então não teve problema nenhum em comprar essa casa. A família era composta pelo casal Ronald DeFeo e sua esposa Louise. O casal tinha 5 filhos, o Don de 18 anos, a Ellison de 13, o Mark de 12, o John de 9 e o Ronald DeFeo Jr. de 23 anos. Ronald DeFeo Jr., ele era muito mimado, ele era o filho mais velho, então ele tinha de tudo. Os pais sempre mimavam muito ele, com muitos presentes, muito dinheiro. Toda vez que o garoto pedia dinheiro, os pais iam lá, davam sem problema nenhum, até porque dinheiro não era problema para aquela família. No dia 3 de novembro de 1974, Ronald DeFeo Jr. chega até um barzinho que tinha próximo lá ao vilarejo, chorando, gritando, falando que alguém entrou dentro da casa e matou toda a família dele. E todo mundo ficou desesperado, os donos do bar já ligaram para a polícia. Algumas pessoas que estavam lá seguiam o garoto até a casa dele, até a chegada da polícia. Assim que a polícia chegou até a casa, eles se depararam com toda a família do Ronald morta. Os pais dele estavam mortos de bruço na cama e todos os seus 4 irmãos da mesma forma. Todo mundo foi morto de bruço na cama e muito se especulava quem que poderia ter feito aquilo com a família. Logo eles cataram o Ronald e levaram para a delegacia. De primeiro momento, eles levaram ele pra lá pra protegê-lo, porque eles entendiam que tinha um maníaco querendo atacar toda a família DeFeo. Então eles queriam proteger muito o Ronald. Os pais do Ronald levaram vários tiros, já os seus irmãos, cada um levou um tiro apenas, mas já foi fatal. Logo se iniciou a perícia na casa e os policiais não achavam a arma do crime de forma alguma. Mas assim que eles entraram no quarto do Ronald, eles localizaram 2 cartuchos vazios de rifles. E aí eles já começaram a ficar desconfiados. E aí a linha de investigação mudou completamente, porque eles começaram a desconfiar do garoto. Na delegacia, o Ronald começou a dar várias versões do que poderia ter acontecido com a sua família. Uma delas foi que tinha uma máfia atrás deles, coisa que ficou muito estranho, porque como assim uma máfia do nada ia correr atrás da família que não tinha nada com ninguém, não tinha nenhuma briga, nenhuma rixa, nenhum envolvimento político, nada do tipo. Mas depois de algumas horas ele acabou confessando e ele assumiu que realmente matou toda a família e aquilo foi um baque para a cidade, para aquele vilarejo, Amityville, por causa que era muito pequeno, todo mundo conhecia todo mundo. Ele acordou por volta de 2 horas da manhã, pegou a arma, se dirigiu primeiramente até o quarto dos pais e lá executou os 2. Depois ele se dirigiu para o quarto dos irmãos. Primeiro ele matou todos os meninos e por último ele deixou a garota. E na hora que ele foi para executar a menina, ela ainda acordou e perguntou o que estava acontecendo, mas aí já era tarde demais, ele já foi e deu um tiro nela. Ele assume que colocou a arma do crime junto com as roupas que estavam ensanguentadas e jogou em um rio que tinha lá próximo do vilarejo. Logo as polícias já conseguiram identificar, pegou tudo a arma, as roupas. Então foi fácil de achar a arma do crime depois que o Ronald confessou tudo. O julgamento do Ronald se iniciou no dia 10 de outubro de 1975. No julgamento, ele e o seu advogado alegaram que ele tinha insanidade mental, que ele ouvia vozes, e na noite do crime ele diz que ouviu vozes, que a casa conversava com ele, e foi a própria casa que pediu para ele matar a família toda. Ele também alegou que tinha transtorno bipolar e também fazia uso de entorpecentes. Em 21 de novembro de 1975, ele foi condenado por todos os homicídios
E em 4 de dezembro do mesmo ano, de 1975, ele foi condenado a 6 penas, cada uma equivalente a 25 anos. Ronald está preso até hoje lá em Nova York. Muitas coisas bizarras assombram esse crime. Primeiro, na noite que o Ronald assassinou toda a família, ninguém acordou. E não tinha como colocar silenciador naquela arma. Aquele tipo de arma não cabia colocar silenciador. Não sei se era só na época, se hoje já tem, mas em 1974 não tinha como. E ele matou os pais, então, obviamente, ele matando o pai, a mãe iria acordar, os irmãos iriam acordar, mas ninguém acordou da casa, os vizinhos, absolutamente ninguém ouviu nada. Todo mundo da família foi morto de bruço, não tinha ninguém em outra posição, estavam todos de bruço. Devido a ele falar que a casa falava com ele, que ele ouvia vozes, que a casa era mal assombrada, o crime foi tomando muita repercussão, a mídia foi caindo em cima, todo mundo começou a conhecer a casa, queria visitar, ver o que acontecia. Iam muitos repórteres lá, a casa ficou um tempo fechada, então se especulava muita coisa, muita gente passava na rua, falava que via um fantasma, que ouvia vozes também, então aquilo ficou uma loucura. Um ano após o crime, a família Lutz, composta por 5 pessoas, o casal George e Kate e seus 3 filhos, Daniel, de 9 anos, Christopher, de 7 e Anice, de 5, eles compraram a casa a preço de banana, porque a casa estava muito barata mesmo. Eles não tinham tantas condições como os DeFeo, mas devido ao crime, a casa baixou muito o preço mesmo, então estava muito bom para eles. Eles compraram, eles falaram que não ligavam para o que o pessoal falava da casa, não ligavam para os crimes que tinha ocorrido lá, nada. Eles foram sem pensar no que poderia acontecer, porque eles eram um pouco céticos, não iam acreditar naquilo. E sem contar que eles precisavam da casa, e uma casa linda daquela, naquele preço, eles não podiam perder. Assim que eles entraram na casa, eles levaram um padre para benzer a casa, o que foi muito estranho, porque o padre ficou com muito medo. Assim que ele entrou na casa e foi benzendo, ele disse que sentiu coisas muito estranhas lá na casa, mas que ele preferiu não comentar com a família. Uma das coisas que aconteceu com esse padre é que durante a purificação da casa, ele ouviu uma voz dizendo: saia logo daqui. Então aí ele disse que depois não entrou nunca mais dentro da casa, que ele acatou aquilo que a voz falou e já foi embora. O George não era pai biológico das crianças, ele começou a se relacionar com a Kate, ela já tinha os 3 filhos, mas ele respeitava muito as crianças, todos se davam muito bem, era uma família muito harmoniosa. Mas assim que eles entraram na casa, o George começou a ter comportamentos muito estranhos. Ele ficou muito agressivo, ele obrigava os meninos a fazerem trabalhos muito árduos, ele começou a acordar de madrugada várias vezes. E o mais estranho é que ele acordava sempre por volta do mesmo horário em que a família DeFeo foi assassinada. Então ele acordava em torno de 3 horas da manhã. A Kate também começou a ter sonhos muito estranhos. Ela tinha pesadelo com Ronald DeFeo Jr. matando a família. Ela não sabia como que tinha ocorrido o crime, mas ela diz que em sonhos ela conseguia ver tudo. Ela também ouvia vozes. Todo mundo da casa começou a presenciar coisas macabras. A Anice, a menininha de 5 anos, ela tinha uma amiga imaginária e supostamente seria a filha do casal dos DeFeo lá que foram assassinados. E ela conversava com essa menina. A Anice, que não sabia da história, claro, era uma criança de 5 anos, relatava perfeitamente o que aconteceu no dia do crime, como que era a família DeFeo, como que era a filha deles. Então era uma coisa muito sinistra, porque ela sempre falava com essa menina e relatava coisas que não tinha como uma menina de 5 anos saber. Um dos eventos mais comuns que aconteciam na casa era que ela enchia de moscas. Tinha muita mosca na casa, mas não era tipo assim, poucas moscas. Era um enxame mesmo de moscas. E na hora que eles iam pegar uma vassoura, um pano, um veneno pra matar elas, eles voltavam pro cômodo e não tinha mais nenhuma mosca. Então era muito perturbador, porque ela fazia aquele som de mosca, deixava todo mundo louco. E na hora de sanar o problema, elas já não estavam lá. Janelas abriam e fechavam sozinhas no meio da noite, durante o dia, durante a tarde, era o dia todo, a noite toda, janelas abrindo e fechando sozinha, portas também. Eles ouviam vozes e viam vultos, eles viam pessoas dentro da casa, fantasmas. Eles não podem afirmar que eram os fantasmas da família DeFeo, mas eles viam muitos fantasmas na casa, muita assombração, muita coisa macabra. O George era o principal atormentado, porque ele também ouvia vozes vindo da casa, dizendo para ele também matar a sua família. Então, tudo que o Ronald DeFeo falava que ouvia, que presenciou, o George Lutz também estava vivendo. Com 28 dias morando na casa, a família Lutz saiu correndo de lá no meio da noite.
Os pais simplesmente pegaram as crianças, enfiaram no carro e saiu correndo porque eles não aguentavam mais morar naquela casa. Tudo tinha virado de pernas pro ar, eles só eram atormentados. Parece que naquela madrugada a coisa foi muito feia. Então eles pegaram, deixou tudo pra trás, roupa, móveis, documentos, tudo. Eles simplesmente pegaram eles e foram embora. O casal Lutz, George e Kate, saiu pelo mundo contando o que eles vivenciaram nesses 28 dias dentro da casa. As vozes, fantasma, tudo. Muita gente deu credibilidade pra eles, porque devido à história que o Ronald DeFeo tinha contado, já tinha dado a repercussão que a casa era mal assombrada, e logo os Lutz disseram que vivenciaram tudo isso. Todo mundo começou a escrever livros, fazer filmes, o Horror in Amityville, que foi aquele filme mais famoso do caso, porque era muito estranho como que ele vivenciou tudo o que o Ronald DeFeo também viveu. Claro que teve gente que falou assim, ele só tá fazendo isso pra ganhar mídia, pra ganhar fama, né? A gente nunca vai saber, só eles que vão. Mas é claro que devido a todas as especulações que a casa era mal assombrada, o senhor e a senhora Warren foram até lá e eles afirmam que realmente a casa é mal assombrada. Pra quem já assistiu Invocação do Mal sabe que eles tiveram a participação, que o filme é voltado também pra esse caso, que foi um dos casos mais importantes da vida deles. A Lorraine Warren afirma que viu um menino na casa, só que não tinha a chance de ter ninguém lá, porque eles estavam sozinhos. A casa estava vazia e tem a foto desse menino, eu vou deixar aqui pra vocês. Eu acho muito feia essa foto, me dá um pouco de medo de olhar pra ela, porque é uma criancinha macabrinha. E eles afirmam que realmente tem uma coisa muito estranha dentro da casa. Existem fontes que diz que essa casa, antes dela ser construída, o terreno dela pertencia a um bruxo, que ele fazia magias pesadas e por isso que o terreno era mal assombrado. Depois alguns afirmam que em cima do terreno foi tido um cemitério. Gente, são as teorias mais loucas, mas também outras fontes dizem que não, era um terreno normal, que simplesmente uma família foi e construiu a casa e tudo bem, tudo certo. Hoje a casa ainda existe, ela foi um pouco modificada, ela não tá igual na época do crime e dos Lutz também. Mas a família que mora lá já tem um bom tempinho e diz que nunca viu nada na casa, nenhuma assombração, nem porta batendo, nada. Eles vivem muito bem na casa. A única coisa que incomoda eles é que quando chega a época de Halloween, essas coisas, muita gente vai na casa em busca de ver fantasmas. Eles até mudaram o número da casa pra ver se isso dava uma dispersada, mudou a fachada, mas não adianta. Aquilo lá ficou conhecido mesmo como a casa do horror em Amityville. É muita história que corre em torno desse crime e dessa casa. Será que a casa falava com as pessoas? Será que a casa falava pra mandar? Será que existiam forças muito sobrenaturais a ponto de fazer você ficar louco e querer matar a sua família toda? Não sabemos. E foi esse o nosso caso brutal de hoje, pessoal. Espero que todo mundo tenha gostado. Particularmente, eu acho muito interessante essa história, porque ela é voltada para uma coisa muito sobrenatural. Claro que o crime em si é muito trágico, é muito triste, né? Uma família toda foi assassinada, crianças, então é muito pesado. Mas essa parte sobrenatural eu sempre fico com um pezinho atrás, porque eu não acredito nem duvido, mas o que eu posso falar é que eu acredito super em coisas sobrenaturais, que às vezes alguma casa tem alguma coisa estranha, mas vai saber, né, gente? Tem várias teorias que rondam essa história. A casa ela é visitada, eu acho que eu visitaria ela também se eu tivesse a oportunidade de ir lá nesse vilarejo. Tem muitos filmes e muitos livros sobre esse caso, mas o único filme que eu gosto muito é o que tem aquele ator famoso, que eu esqueci o nome, mas eu tô deixando a fotinha dele aqui. É o filme que eu mais gosto sobre o caso, é o único que presta. Tem o Despertar Amityville, que é uma porcaria e tudo mais. Mas é isso. Me contem o que vocês acham, se vocês têm mais curiosidades. É claro, gente, eu não trouxe todos os detalhes da história aqui, porque senão ia ficar muito grande, mas a família Lutz detalhou muito bem que eles viveram nessa casa. Foi coisas muito macabras que eu espero nunca viver na vida. Fé em Deus, Pai. É isso, pessoal. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Não esquece de se inscrever e deixar seu like aqui, tá?